depois da balada eletrônica que a gente foi ontem, a gente não conseguiu acordar cedo hoje, a gente acordou 10 horas e aí a gente vai pro campo de concentração que tem aqui perto de Berlim. E aí é um pouco afastado, enfim, a gente resolveu tomar café da manhã aqui no hotel mesmo, porque a gente não vai conseguir parar pra comer, enfim. A estação de trem que a gente desceu agora, que é de Oranienburg, algo assim, ela era a estação de trem por onde os prisioneiros, os judeus, chegavam para o campo de concentração. Em 1939, veio um grupo, né, de judeus da Polônia para cá e os soldados alemães nazistas espalharam para a população de que esse grupo que estava chegando, eles eram judeus poloneses, mas que tinham assassinado um grande grupo de soldados alemães. Então, quando esse grupo de prisioneiros poloneses chegaram aqui na estação, tinha uma grande multidão de homens, mulheres, até mesmo mães com filhos no colo, esperando esses prisioneiros para gritar assassinos, enfim. Foi encontrado o escrito de um desses prisioneiros, a recepção, né, do momento que eles chegaram, que os gritos, na verdade, foi o de menos, que tacaram pedras, madeiras, eles foram arranhados, mordidos, que muitos dos prisioneiros poloneses que chegaram aqui ficaram cegos e bastante feridos em decorrência dessa mentira que os nazistas espalharam. Antes desse campo que a gente está aqui agora ser construído, existia um campo de concentração no centro da cidade que a gente está agora. Outro campo que foi desativado 2 anos depois que ele foi ativado. E os próprios prisioneiros daquele campo foram aqueles que construíram o campo que a gente está hoje. O campo que a gente está hoje, ele foi primeiro construído para ser um campo de concentração para prisioneiros políticos, para opositores do regime, principalmente comunistas, e aí vieram dentro desses presos políticos vieram também jornalistas, artistas, depois vieram os judeus e os homossexuais. Gente, não dá para descrever como a energia aqui é pesada, é muito pesada. Cabanas de madeira onde os judeus ficavam, onde os prisioneiros ficavam, ficavam nesses lugares marcados aqui no chão, mas eles foram demolidos, então só restaram algumas, que são essas aqui, que viraram museus, que contam um pouco do dia a dia dos prisioneiros aqui dentro. Na verdade, o campo de concentração, tudo ao redor dele, as casas, enfim, se tornou um museu com algumas exposições sobre a vida dos prisioneiros e sobre a história do campo de concentração. As formas de tortura que foram empregadas, elas são imagináveis. A gente acha que a gente sabe até a gente chegar aqui e ter lá um papelzinho explicando que tal forma de tortura não foi muito comentada, mas está aqui porque foi muito relatada pelos prisioneiros que participaram da construção da exibição, né, da exposição. E aí, como é que a humanidade se desculpa? A Janaína me perguntou isso, como é que a humanidade se desculpa. E é bem difícil, assim. É bem difícil responder, porque foram 6 anos de guerra
de Segunda Guerra Mundial, mas não foram só 6 anos de tortura e de massacre, né? Dessa galera foram mais. Foi antes e depois. E como é que a humanidade se desculpa disso? Porque também não dá pra gente achar que a gente tá à parte, que a gente não é responsável. A minha opinião é de que a gente, como raça humana, a gente é responsável. Achar que a gente não é responsável é criar uma divisão. Que foi isso que essa galera que fez, né? Eles criaram uma divisão entre eles e principalmente os judeus. Só que isso tá errado. Assim, criar qualquer tipo de divisão tá errado, assim. Deveria ser tudo uma coisa só, sabe? E o que mais me assusta é que eu vejo em rede social, tem gente que parece que não liga pra esse tipo de coisa, assim. Parece que essa coisa, isso tudo que aconteceu aqui é bobeira, sabe? Ou que parece que como se não tivesse acontecido. E a gente vê projeto de líderes acontecendo no nosso país, ao redor do mundo, assim, mas, pô, principalmente no nosso país, tá, sabe? Tô falando sobre o Brasil porque eu sou brasileiro, assim. E é bizarro, como é que a gente pode dar voz pra uma galera que tem um discurso muito semelhante. Que tem um discurso semelhante, sabe? Que tem um discurso que vai no mesmo caminho. Pode não, sabe? Pode não ser as mesmas palavras, pode ser não a mesma ideologia, mas o caminho é igual, cara. O caminho é igual. No campo de concentração tinha também uma área onde eram feitos alguns experimentos médicos. Os prisioneiros eles eram forçados, óbvio, a participarem desses experimentos. E um dos experimentos que acabou ficando famoso foi sobre a hipotermia, porque os médicos eles pesquisavam como que o corpo reagia em temperaturas muito frias, porque eles estavam perdendo soldados alemães em algumas fronteiras por causa do frio, então eles queriam descobrir qual era a reação do corpo e como evitar, como precaver, enfim. E aí eles faziam experimentos com os prisioneiros, molhando eles e deixando eles no vento gelado, sem nenhuma proteção, ou mergulhando eles em tinas de gelo, enfim, até o estado de quase congelamento. Teve um médico, eu não sei se foi aqui nesse campo, eu não lembro agora, mas ele era especialista em gêmeos, então ele pegou 1.500 gêmeos basicamente na mesma idade. Ele fazia umas coisas muito loucas. Ele injetava uma química no olho deles para poder ver se o olho mudava de cor. Ele costurava esses gêmeos para ver se eles se transformavam em gêmeos siameses. Eles injetaram o vírus da tifo em várias pessoas para ver qual era a probabilidade da vacina dar certo ou qual era a taxa de mortalidade depois que a vacina era aplicada. Eles usavam os prisioneiros ao bel prazer deles, para eles descobrirem coisas para a tropa deles. E muitos morreram, assim. Eles usaram também o gás mostarda, que causava queimaduras químicas nos prisioneiros, para poder descobrir como curar essas queimaduras. E eles também queriam saber como que funcionava, como que eles conseguiam esterilizar as pessoas. E aí eles pegavam alguns prisioneiros sem eles saberem o que eles estavam fazendo, colocavam eles numa sala, como se fosse para preencher um formulário, e liberava radiação neles. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas tiveram câncer por causa dessa radiação. E, enfim, muito mais.